Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Tia Fê. E o vídeo de hoje é o vídeo do Cantinho da Família, preparado para você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, que cuida e ama a criança que mora, que convive junto com você. Para você, professora, tia da salinha, fica nesse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, que nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Você já parou para pensar o que cada criança tem que aprender de acordo com a sua idade? Será que a criança que convive com você está muito adiantada, está atrasada, já aprendeu, ainda não aprendeu? Será que isso é regra para todo mundo? Você tem essas dúvidas? Se você tem, fica nesse vídeo que nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Então vamos lá. Jean Piaget foi um biólogo suíço que desenvolveu uma teoria sobre o desenvolvimento infantil. E dentro dessa teoria, ele separou o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança, do pré-adolescente, em 4 estágios. E cada um desses estágios possui a sua faixa etária e as suas características. A primeira fase é o estágio sensório-motor. Essa fase começa no nascimento. Quando a criança ela nasce, ali ela já começa o contato com o mundo, já começa os estímulos que os pais dão através da conversa, através do afeto, do carinho. Então a criança do 0 aos 2 anos de idade, ela se encontra no estágio sensório-motor e esse estágio está relacionado à aprendizagem diante da percepção. Quando a criança pega aquele objeto, leva na boca para conhecer melhor aquilo ali. Porque até esse momento, a criança não tem a fala totalmente desenvolvida, né? Tem algumas crianças que balbuciam algumas palavras, que falam algumas coisas, né? Mas até então, a fala, a comunicação, quando eu falo corretamente as palavras, ainda não está desenvolvido. Então a criança ela percebe o mundo através do toque, através da sensação. Ela percebe esse mundo através dos objetos. Por isso que é importante nessa fase estimular a percepção, motora da criança. Objetos de fácil manipulação, objetos com muitas cores que possam atrair a visão daquela criança. É muito importante os pais terem boa comunicação com aquela criança nessa fase, falar as palavras corretas. A música é um ótimo instrumento nessa fase, porque ela vai ampliar futuramente a comunicação dessa criança, que vai ser desenvolvida no próximo estágio. Então, do 0 aos 2 anos, é sempre muito importante o estímulo através da percepção. É o estímulo sensório-motor, através das sensações motoras. O pegar, o brincar, o andar. É muito importante nessa fase a criança colocar o pezinho no chão, sentir os espaços, as texturas. Então essa é uma fase do conhecimento do corpo. Então ela vai conhecendo o mundo através do toque. Por isso que muitas das vezes as mães ficam apreensivas, né? Que a criança bota tudo na boca, não fica de meia. Porque é através do tato, né? O sentido que nós temos, que a criança nessa fase do 0 aos 2 anos, que começa a engatear, a andar, vai percebendo as coisas que acontecem à sua volta, tá bom? O próximo estágio é o estágio pré-operacional ou simbólico. Esse estágio vai dos 2 aos 7 anos. A partir daí, a criança começa a dominar a linguagem, os símbolos da comunicação, começa a imitar
imitar, começa a copiar, começa a gerar uma imagem mental. Por exemplo, se você fala para uma criança de 4 anos, pega a bola, ela vai saber que a bola é aquele objeto redondo que ela tem em casa, que ela usa para brincar. E mesmo se ela não tiver uma bola, ela vai procurar ao seu redor algum objeto arredondado que se pareça com a bola para substituir, porque é nesse estágio que a criança começa a se comunicar bem, a usar as palavras. Por isso que é nessa fase que nós iniciamos esse conhecimento de comunicação. A criança amplia, né, as suas palavras. Ela já conhece a mamãe, sabe que a mamãe é a mamãe, o papai é a titia. Então, por isso que nesse momento é muito importante aí o estímulo à comunicação dessa criança. Músicas, a contação de história, ela dá para essa criança uma percepção de como se comunicar com o seu amiguinho, com o seu familiar, como se comunicar na escola. E nesse momento também ela vai tendo a percepção simbólica das coisas. Você já pode falar algo que seja abstrato, ou seja, você já pode falar para essa criança o sim, o não nesse momento já é compreendido, que o não é aquilo que eu não posso fazer e o sim eu posso fazer. Porém, essa fase também ela é marcada pelo egocentrismo, ou seja, a criança nessa fase ela começa a se perceber no mundo. Então, muitas das vezes, né, a gente como mãe acha que é a fase do egoísmo. Ah, essa criança tá muito egoísta, ela não quer dividir. Calma, mamãe, vai passar, calma. É porque nesse momento ele se encontrou. Ele sabe que ele é uma pessoa que se comunica e interage no meio social onde vive. Então, a partir dali, ele vai querendo estabelecer as suas próprias regras. Por isso que às vezes na hora da brincadeira fica irritado com o brinquedo, às vezes dá respostas que pra gente pode ser mal criada. Essa é a fase onde a criança começa a se encontrar. Ela se descobre como pessoa dentro do mundo que vive, tá bom? O próximo estágio é o estágio operatório concreto ou operacional. Nessa fase, esse egocentrismo, esse egoísmo começa a diminuir e a criança vai ter a maior capacidade de se colocar no lugar do outro. A partir desse momento, ela vai entender melhor as regras do jogo, vai se relacionar melhor com seus amigos, vai compreender melhor as noções matemáticas, a questão da linguagem vai ter a melhor desenvolvida, eles vão aprender, vão ter a maior compreensão de diâmetro, ou seja, as questões, os conceitos estarão melhor formados nessa fase, tá bom? Dos 7 aos 11, 12 anos, tá bom? É o estágio operatório concreto. E o último estágio é o estágio operatório formal, que começa a partir dos 11, 12 anos. Nesse estágio, a criança já está com a sua capacidade cognitiva muito próxima aos adultos. Porém, nesta fase, ela começa a entender melhor os conceitos de teoria, doutrina, crítica. Por isso que é muito importante nessa fase, a partir dos 12 anos, o diálogo entre a família e esse, digamos, pré-adolescente. Porque é nessa fase onde eles começam a compreender de uma maneira madura os conceitos sociais. Então, neste momento, a independência, a autonomia, as opiniões começam a se formar. A questão da independência já está mais acentuada, então é muito importante que você, papai, que você, mamãe, tenha um bom diálogo com essa criança, com esse pré-adolescente nessa fase.
Tia Fê, tá muito difícil isso. É uma regra para todo mundo? Não, não é uma regra, não é um padrão. Porém, os 4 estágios do desenvolvimento de Jean Piaget são importantíssimos e, na maioria das vezes, eles norteiam o nosso trabalho, a nossa educação, aquilo que vamos passar para os nossos filhos, aquilo que vamos passar para os nossos alunos. Por quê? Porque se pararmos para analisar, realmente, em cada uma dessas fases, essas crianças apresentam esses comportamentos, sabendo que cada criança possui o seu ritmo. Tudo depende do estímulo que aquela criança recebe. Se você tiver uma criança que passa a maior parte do seu dia nas telas de celular, televisão, computador, essa criança está sendo hiperestimulada de uma maneira errada, de uma maneira incorreta. Mas se você tem uma criança que a maior parte dos seus dias, claro, dentro da nossa possibilidade, porque sabemos que a vida adulta nos dias atuais é muito corrida. Porém, se você tem uma criança que está em contato com livros, com músicas, brincadeiras, brinquedos, o ato de brincar é muito importante. Na fase dos 7 aos 12, na fase dos 2 aos 7, dos 0 aos 2, todas essas fases, todos esses estágios, o brincar é essencial, porque no ato de brincar, a criança desenvolve raciocínio, imaginação, criatividade, desenvolve o conceito de regra, de afetividade, relacionamento. Então, em todos esses momentos, é muito importante o estímulo correto e a brincadeira, o brincar direcionado. Então, você, papai, mamãe, você que lida direto com a criança, tia, não deixe passar o momento do brincar, o momento da brincadeira, da contação de história, da música, porque uma criança saudável, um desenvolvimento saudável está ligado a todas essas atitudes, tá bom? Se esse vídeo te esclareceu, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, coloque a sua questão para o próximo vídeo, que vai ser um prazer para mim esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos juntos cuidar das nossas crianças e oferecer um desenvolvimento saudável para cada uma delas.